Bom dia para todos. Meu nome é Bianca, sou cardiologista pediátrica. Eu trabalho no setor de ecocardiografia pediátrica e fetal do Hospital da Criança. Hoje a gente vai falar então no Clube do Eco a respeito da dupla via de saída do ventrículo direito. O objetivo hoje da nossa aula é a gente saber então definir, classificar, né, essa doença. Ainda tem muita discussão a respeito dessa definição e classificação. Eu deixei aí entre aspas porque é uma classificação, na verdade, em relação aos achados que a gente vai discutir mais à frente, como o tipo da CIV, a relação que estão esses grandes vasos, e aí a gente acaba subclassificando elas, né, em tipo TGA, tipo tetralogia de Fallot, que acaba sendo o como elas são fisiologicamente, né, como que é a hemodinâmica aí. Então é importante a gente sair da aula sabendo definir a posição dessa CIV e a posição dos grandes vasos. Bom, então, o objetivo, então, é a gente definir a posição dessa CIV dos grandes vasos, né, porque são dois pontos bem importantes que vão ter implicação na implicação cirúrgica, né, na decisão de qual cirurgia a gente vai indicar, certo? E os pontos chaves tanto na avaliação pré e pós-operatória, certo? Então, como definição, lembrar que é um grupo heterogêneo de anomalias da conexão ventricular arterial, né, onde caracteristicamente a gente tem os dois grandes vasos se originando do ventrículo morfologicamente direito. Existem algumas discussões a respeito dessa definição, eu vou falar para vocês mais à frente. E a gente tem como epidemiologia como uma cardiopatia rara, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que falar quando a gente está discutindo sobre dupla via de saída de ventrículo direito, e eu achei bem interessante isso, foi apresentado na aula da doutora Cohen, no último webinar que teve, é a respeito do alinhamento ventricular arterial. Então, no coração normal, esse alinhamento ele é concordante. Quando a gente tem discordância desse alinhamento ventricular arterial, a gente está diante de transposição de grandes artérias. E a gente tem também o alinhamento ventricular arterial, que é as duplas vias de saída, que pode ser tanto do ventrículo direito quanto do ventrículo esquerdo ou do septo infundibular. Então, existem duas estratégias, na verdade, para a gente poder definir qual rumo a gente vai tomar para poder falar, é uma dupla via de saída de VD e são algumas regrinhas, né? Para o Anderson, vale a regra dos 50%, que define com qual artéria esses ventrículos estão, qual ventrículo essas artérias estão alinhadas, né? Então, se estão os dois relacionados ao ventrículo direito ou ao ventrículo esquerdo. Para a Vampra, existe aquela coisa de a continuidade, se existe a continuidade mitroaórtica, a aorta está relacionada com o ventrículo esquerdo. Então, para ele, vale a regra dos 50% quando é artéria pulmonar e 50% da aorta se houver descontinuidade dessa relação mitroaórtica. Então, aqui é uma imagem também dessa aula que eu assisti da Mary Cohen, e ela falando que a gente desenha, né, essa nossa linha imaginária, e aí a gente pode gerar essas três, digamos, doenças. Então, se eu entender que aqui é o meu ventrículo esquerdo, meu ventrículo direito, eu tenho uma comunicação interventricular aqui, e eu passo uma linha imaginária nessa posição, eu crio uma dupla via de saída do ventrículo esquerdo. Se eu posiciono a minha linha imaginária, né, imagino que a minha CIV vai fechar daqui, eu estou criando uma transposição de grandes artérias. E se eu faço a minha linha imaginária relacionando a CIV com os dois vasos para a direita, eu estou fazendo, então, a dupla via de saída do ventrículo direito, certo? Então, a gente tem que tomar muito cuidado na hora de fazer essa análise e levar em consideração qual regra a gente vai utilizar para determinar isso, tá certo? Com relação à regra dos 50%, então, num coração normal, a gente vê que nada da circunferência da válvula aórtica está relacionada com o lado direito, né? Quando a gente tem uma comunicação interventricular, a gente pode ter, mas não parte dessa circunferência aórtica pode estar um pouquinho para a direita, certo? Mas a maioria dela vai estar sendo suportada pelo ventrículo esquerdo. Quando a gente tem dupla via de saída de ventrículo direito, a gente entende que mais da metade dessa circunferência do anel aórtico está suportado no ventrículo direito, tá? Então, essa é a explicação da regra dos 50%. Então, como regra geral, a gente precisa ser bastante consistente em qual regra a gente vai utilizar. Então, tanto o ecocardiografista quanto, né, o cirurgião. Lembrar que o vaso, né, o grande vaso mais próximo da CIV, geralmente ele é o maior e não tem obstrução no aparato, no subvalvar dele, né? Por exemplo, uma CIV subaórtica, a gente geralmente, quando tem desvio anterior, a gente causa obstrução da via de saída da pulmonar, correto? Como tetralogia de Fallot. E a fisiologia, ela vai tender a seguir o relacionamento entre a CIV e a grande artéria.
eu tenho uma CIV subpulmonar, eu tenho uma fisiologia tipo transposição de grandes artérias. Tenho uma CIV subaórtica, eu tenho uma fisiologia que pode ser uma fisiologia tipo CIV ou uma fisiologia tipo tetralogia de Fallot, certo? E geralmente nessa doença, a CIV ela é bastante grande, né, de uma dimensão maior, e tende a se estender para as outras áreas, tá? E mais alguns detalhes que a gente precisa ter em mente quando a gente fala dessa doença, são algumas características anatômicas, né? Como a posição do infundíbulo. Então, o cônus infundibular, que é essa borda muscular subarterial, ela vai separar as válvulas atrioventriculares das válvulas semilunares. No coração normal, a gente só vai ver infundíbulo no subpulmonar. E vai ter a continuidade fibrosa mitro-aórtica, mas a aorta, ela não tem esse infundíbulo, certo? Quando a gente tem a presença desse infundíbulo, ele tende a colocar essa válvula semilunar sempre mais alta e mover ela anteriormente. Então, isso faz com que ela aumente a distância entre a comunicação interventricular e as grandes artérias. E aí existe uma associação, né? Quanto mais músculo eu tenho, mais essas artérias estão relacionadas ao ventrículo direito. Por isso que na dupla via de saída de ventrículo direito, a gente pode ter o tal do duplo infundíbulo, né? Que é mais comum. E no ventrículo esquerdo, a gente acaba, às vezes, não encontrando, e digamos, um marco anatômico aí, quando essas válvulas, quando essas artérias estão relacionadas com o ventrículo esquerdo. Em relação ao septo infundibular, ele é um segmento desse infundíbulo que está entre as saídas aórticas e pulmonar, que no coração é uma estrutura bem pequenininha e assim, né, a gente acaba às vezes não identificando, né, assim, com clareza, enfim, só quando ele está mais aumentado e realmente tem alguma outra coisa associada. Então, com o objetivo, ele acaba desviando o fluxo de saída e pode resultar em obstrução também. Quando causa obstrução, essas válvulas semilunares, geralmente, elas têm um diâmetro menor, e quando isso ocorre para o lado da aorta, tem que lembrar que pode ter associação, então, com coarctação de aorta, certo? Pode ter conexões anormais, né, das válvulas atrioventriculares, ou seja, eu posso ter válvula atrioventricular com inserções no topo do septo ou cruzando esse septo interventricular que vão atrapalhar aí as vias cirúrgicas, é o tal do straddling das válvulas, né? Tanto válvula tricúspide quanto válvula mitral. E a gente também pode ter ausência desse septo infundibular. E quando que a gente vai encontrar, quando que a gente não vai ver esse septo infundibular na dupla via de saída de VD, é quando a gente tem a CIV duplamente relacionada, tá? Então, como o protocolo pré-operatório, né, que ficou definido da gente sempre mostrar para vocês uma forma esquemática do que vê em cada janela, né, de cada doença, eu separei, então, aqui pelos cortes, né, lembrar que para essa doença, os dois pontos chaves, né, para a gente poder definir ela, a gente precisa definir, então, a posição dos grandes vasos e a posição da CIV, e os dois melhores cortes, então, é o corte subcostal e parasternal, a gente vai ver bastante imagem nesses dois cortes, tá? E eu coloquei todos os outros aspectos que a gente precisa analisar em cada uma dessas janelas, tá bom? Então, lembrar que essas características anatômicas que eu vou falar para vocês agora são o que a gente vai mais focar hoje na aula, porque é o que vai ajudar a gente a definir esse tipo de dupla via de saída de ventrículo direito e, consequentemente, qual cirurgia a gente vai indicar, tá? Então, eu preciso sempre localizar e avaliar a dimensão, o tamanho dessa comunicação interventricular e qual é a relação dela com as válvulas semilunares. Definir a morfologia conal, né? Então, qual a posição, se está causando obstrução ou não, né? A relação espacial entre as grandes artérias, então, se elas estão em posição lado a lado, se elas estão em posição de TGA com a aorta mais anterior e à direita, ou se elas estão em posição normal. E também a presença de lesões cardíacas associadas. Então, obstruções de trato de saída, anomalias das válvulas atrioventriculares, hipoplasia ventricular e mau posicionamento e padrões anormais de artéria coronária, que a gente também pode ter, principalmente aí na dupla via de saída de ventrículo direito do tipo Tausig-Bing. Todas essas coisas que a gente está falando agora, eu vou mostrar mais à frente para vocês em imagens, tá? Então, só para a gente, pessoal aí que faz eco, né, a gente precisa ter em mente que quando a gente está diante da dupla via de saída de VD, a gente precisa entender o reparo da dupla via de saída, qual que é o objetivo, né? Então, o objetivo é sempre direcionar o fluxo da CIV para os grandes vasos, sem que cause obstrução ou injúria a uma válvula atrioventricular. Então, se eu tenho uma aorta mais próxima do meu ventrículo esquerdo, eu tenho condições de passar esse PET pela CIV, tunelizar e fechar essa aorta. E aí criar
né, uma conexão ventrículo direito-tronco pulmonar, que vai depender se tem obstrução ou não. Ou seja, se eu tenho uma CIV subaórtica, ou seja, a aorta está mais próxima ali, e aí eu consigo tunelizar e fazer essa troca, né, conseguir fazer esse redirecionamento de fluxo, ou se eu vou precisar interpor com algum outro, um homem enxerto, por exemplo, na tetralogia de Fallot. Se eu tenho a artéria pulmonar mais próxima do ventrículo arterial, do ventrículo esquerdo, eu preciso considerar, então, aí um switch arterial. Se ambas estão próximas do ventrículo esquerdo, pode ser necessário a gente considerar o procedimento de Damus-Key extensio. E se ambas estão distante do ventrículo esquerdo, como é a CIV não relacionada, às vezes a gente vai ter que tratar como um paliativo para ventrículo único. Então, a gente tem que ter em mente aí o que o cirurgião precisa saber de cada um desses achados que a gente está falando. Então, em relação à CIV, eles sempre precisam saber o tipo e a localização dessa CIV, a relação que ela tem com os grandes vasos, né? Se está próximo, se está distante, o tamanho dessa comunicação, porque às vezes eles precisam ampliar essa comunicação, se ela é grande o suficiente para o reparo, a distância dessa válvula tricúspide dos grandes vasos e se eu tenho outras comunicações em outros locais desse septo. Em relação à anatomia infundibular, é importante a gente saber sobre qual grande vaso ela está, né? Quanto de músculo existe, porque às vezes é necessário fazer ressecção desse músculo aí embaixo desse vaso para conseguir fechar. As grandes artérias, a gente tem que dar dados sobre a relação espacial e se tem obstrução em alguma delas, certo? Em relação às válvulas atrioventriculares, que às vezes a gente acaba falando mais sobre lesões associadas, né? A gente tem que lembrar quando tem válvula atrioventricular comum, associação com isomerismo, heterotaxias e inserções anômalas nesse septo interventricular. Se tem presença de Stradlin, mesmo que seja tricúspide mitral, né? Se elas estão cruzando aí aquele septo que pode atrapalhar a tunelização. Se tem inserções anômalas e se existe alguma hipoplasia de uma delas, que aí a gente vai ter que ir para o caminho do univentricular, certo? Então, para começar, eu vou falar sobre a posição das grandes artérias, né? A gente pode ter essas correlações das grandes artérias, então eu posso ter uma relação normal com uma aorta destra oposta e posterior, a posição lado a lado com a aorta direita, a aorta direita e anterior, que é a posição de transposição de grandes artérias, e a aorta esquerda e anterior, quando a gente tem também discordância atrioventricular. Essa imagem é a mesma que a gente acabou de falar, né? As posições desses vasos, porém num corte que a gente, no eco, a gente estaria vendo num corte mais alto, né? Num parasternal mais alto, que seria o eixo curto aí dessas válvulas e a relação entre uma válvula e outra. Então, numa relação normal, uma relação lado a lado, certo? Na relação tipo transposição com a válvula aórtica mais anterior, e também a gente pode ter essa apresentação com a aorta anterior e a pulmonar posterior. Vou mostrar para vocês uma imagem. Então, aqui numa posição de transposição, essa é uma imagem do nosso acervo, né? Era um caso de dupla via de saída do ventrículo direito, onde a pulmonar estava mais posterior e a aorta mais anterior aí num corte supraesternal. Ainda no supraesternal, agora esse vídeo mostra, né, a aorta mais anterior com a pulmonar mais posterior. Essa já numa posição antero-posterior, né, então uma em cima da outra. Também num corte mais alto, num supraesternal. E agora a gente vai falar da CIV, certo? Então, das grandes artérias é isso. A gente precisa determinar essa posição e essa correlação que elas estão, tá? Em relação à CIV, a gente tem várias posições que essa comunicação interventricular está, né? E aí a gente vai entrar nos outros detalhes. Então, ela pode ser uma CIV em posição subaórtica, que é o tipo mais comum, né? E essa CIV subaórtica, ela pode ter ou não o desvio anterior do septo causando obstrução aqui da pulmonar, que aí a gente vai estar diante dos casos tipo Fallot, quando a gente só tem essa CIV subaórtica sem obstrução das duas grandes artérias, essa dupla via de saída de VD vai se comportar como uma CIV grande, então a criança vai evoluir, né, com insuficiência cardíaca e às vezes é necessário até uma bandagem do tronco pulmonar como um tratamento paliativo prévio, certo? A CIV subpulmonar, que é a tipo Talsi-Bing, né? Então, a gente tem a CIV embaixo da pulmonar e aí a gente tem o infundíbulo, né? Que a gente fala o duplo infundíbulo exatamente na aorta e a gente consegue ver isso nas imagens de eco. Tipo Talsi-Bing, vasos em transposição,
certo? A CIV duplamente relacionada não cursa geralmente com a infundíbulo nessa porção do septo, tá certo? E ela geralmente também não tem obstrução nas vias de saída. E a não relacionada é quando a CIV está bem longe das grandes artérias, a gente tem infundíbulo, mas ela está bem distante, que na maioria das vezes impossibilita essa tunelização intraventricular. Tá? Então, a gente precisa sempre definir aquilo que a gente já falou, tamanho, distância e se tem tecido dos acessórios dessa válvula, para a gente poder determinar qual a melhor proposição cirúrgica. Eu achei bem bacana, é do livro do Dr. Talgueva, onde ele mostra, né, então, aí um diagrama da distância entre a válvula tricúspide e da válvula pulmonar, e aí tem essa regrinha, né, que quando a distância da válvula tricúspide à válvula pulmonar é maior do que o diâmetro da válvula aórtica, a gente tem condições de indicar um reparo intraventricular, né, e aí aqui a gente pode ver que quando essa distância é menor do que esse diâmetro, esse seria a posição, né, o caminho aí do PET, a gente vê que pode ficar com obstrução nessa via de saída, nessa tunelização. Então, em relação a cada uma das comunicações interventriculares, a CIV subaórtica, né, todas, na verdade, são um mau alinhamento dessa via de saída. Na CIV subaórtica, a gente pode ter o deslocamento anterior desse septo infundibular, que é mais comum no tipo do tetralogia de Fallot, e aí e também a gente pode ter ambas as vias de saída sem nenhuma obstrução, né? Que a gente já falou também, que é as duas apresentações quando a gente está diante de uma CIV subaórtica. Na presença de infundíbulo subaórtico, quanto maior esse músculo, a gente acaba tendo um aumento aí da distância entre essa aorta e a válvula tricúspide. É possível fazer um reparo intraventricular, um reparo tipo tetralogia de Fallot, mas lembrar que pode ocorrer essa estenose subaórtica após o reparo, então a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente acabou de ver. Então, só para ilustrar, né, uma imagem, uma espécie anatômica, então, exatamente essa imagem em colorido aqui, a CIV em posição subaórtica, sem obstrução das vias de saída e o nosso septo conal, né? E numa imagem aqui no subcostal de eco, a gente vê o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo, a aorta e pulmonar e a CIV relacionada aí com a aorta e o septo conal. Certo? Esse é um vídeo mostrando a mesma imagem que a gente acabou de ver em espécie anatômica, átrio direito, ventrículo direito e os dois grandes vasos saindo no corte subcostal, sem obstrução de ambas as vias de saída aqui, né? Então, ambos os vasos estão livres, o sangue não tá tendo a gente não vê nenhum aliasing, não vê nenhum mosaico de cores, certo? E a CIV na posição subaórtica. E a outra apresentação da CIV subaórtica é quando esse septo infundibular ele tem um desvio mais anterior e causa obstrução ao fluxo do tronco pulmonar. A gente vê então aqui o átrio direito, né, a válvula tricúspide, ventrículo direito, septo conal, CIV, a aorta maior e uma pulmonarzinha menor, né? A gente vê que nessa imagem de eco no subcostal essa mesma imagem, onde a gente vê no color um aliasing aqui atrás, onde está passando o tronco pulmonar por conta do fluxo acelerado pela obstrução, certo? Essa imagem é do Dr. Talgueva, do livro, né? Então, ele começa aqui no septo intral, faz a varredura, surge um primeiro vaso, que está mais posterior que a aorta, e depois, mais lá atrás, com esse aliasing, o vaso, o tronco pulmonar aí, com sinais de obstrução. Então, a gente consegue ver, eu vou voltar o vídeo aqui, a CIV bem relacionada aqui agora com a aorta. Num corte parasternal, e aí aqui eu deixei essa imagem porque a gente acaba tendo, aqui a gente observa a regra dos 50%, né? A gente vê que os dois vasos estão relacionados com esse ventrículo direito, porém aquela continuidade fibrosa mitro-aórtica, a gente vê que não tem nada interpondo essa região, né? Mas que os dois vasos estão muito mais relacionados com a cavidade do ventrículo direito, e esse é um outro corte que a gente acaba avaliando esses vasos em paralelo, né? Então, eu vejo os dois vasos em paralelo saindo da minha câmara mais anterior, que é o ventrículo direito, nesse corte parasternal de eixo longo. Essa é uma imagem de transesofágico, né? Sempre útil para confirmar, e às vezes o eco transesofágico no pré-operatório serve justamente para a gente confirmar esses achados, né?
e dar mais informações caso a gente veja inserções anômalas, enfim, então sempre importante. É um transgástrico, a gente vê os dois ventrículos, a comunicação interventricular, certo? E aí começa a sair os dois vasos aqui. Então, a gente consegue ver a relação dos dois grandes vasos com a comunicação interventricular. Agora, mudando um pouquinho para a CIV subpulmonar, a CIV subpulmonar, esse septo infundibular, então, ele vai deslocar para a direita. Então, a gente vai ter a comunicação interventricular aqui relacionada ao tronco pulmonar. Então, seria a Tausig-Bing, né? A CIV subpulmonar a gente classifica como uma dupla via de saída tipo Tausig-Bing. Esse infundíbulo, então, ele está presente bilateralmente. Os vasos se encontram lado a lado, né? Em paralelo. Uma fisiologia de transposição. O fluxo aórtico, ele é menor que o pulmonar. Então, consequentemente, a gente tem uma pulmonar maior do que a aorta, né? E o reparo aqui, ele é possível de ser intraventricular, e com switch arterial, né? Então, aqui a gente vê a comunicação interventricular, o septo conal, no meio, né, separando então a aorta e a pulmonar, certo? Uma imagem também é só uma foto, mostrando exatamente o que a gente acabou de ver, ventrículo direito e ventrículo esquerdo, as duas artérias relacionadas a esse ventrículo, com uma artéria mais posterior e a aorta mais anterior, com um infundíbulo embaixo da aorta, tá? Esse é um vídeo também mostrando, eu deixei a estrelinha para vocês verem onde está a comunicação, sai um vaso maior que é o pulmonar, e mais anterior sai a aorta, a gente consegue ver as coronárias saindo aqui, tá? Um subcostal, uma imagem, então, da CIV também subpulmonar, aqui a gente consegue ver o septo conal, né, obstruindo aqui a região do subaórtico, e quando a gente encontra essa obstrução na região subvalvar aórtica, a gente precisa sempre pesquisar a coarctação de aorta. Então, no relato desse caso, era exatamente isso, foi visto essa obstrução nessa subvalvar aórtico, e aí eles complementaram com a imagem do arco e viram aí que tinha um estreitamento na porção do istmo. Um apical 4 câmaras, que é outro corte que a gente consegue também visualizar essa relação, né? A saída desses grandes vasos de um único ventrículo, que é o ventrículo direito. A gente vê uma CIV relacionada a esse primeiro vaso, que é a pulmonar, com a aorta mais anterior, né? Aparentemente sem obstrução, mas a gente consegue ver o infundíbulo aqui entre os dois grandes vasos. A mesma imagem, só que agora num corte parasternal, é o mesmo paciente, tá? Com infundíbulo entre os dois grandes vasos, né? A gente consegue ver bem certinho, com a pulmonar aqui, o vaso que bifurca pelo cólor fica mais fácil de identificar, ele mais posterior e a aorta aqui mais, o vaso mais longo e reto anterior. Ainda também no parasternal, só que agora a mesma imagem, só que uma válvula pulmonar mais espessada, a gente praticamente não vê um fluxo anterógrado significativo, é mais um fluxo contínuo proveniente aqui do canal arterial, né? Então, uma dupla via de saída com essa CIV subpulmonar com obstrução da válvula pulmonar. A mesma aqui, uma imagem só mostrando também para vocês os vasos em paralelo, que ele considerou no livro que tinha um estreitamento, eu vi pelo menor anel, acredito que seja nessa porção do aparato subvalvar aqui aórtico, que tem um pouquinho de redução do diâmetro em relação a essa pulmonar, ó, muito maior do que a aorta, pelo que a gente já falou anteriormente. É isso sobre a CIV subpulmonar. Em relação à CIV duplamente relacionada, é incomum a gente encontrar obstrução de saída, como eu mostrei para vocês. Eu não achei nenhum vídeo, então eu vou mostrar para vocês só uma imagem. A CIV, então, ela vai estar relacionada com as duas grandes artérias, né? Então, as grandes artérias nesse tipo de CIV, elas podem estar em posição anteroposterior ou lado a lado. O tipo de reparo vai depender do trajeto, então, qual é o trajeto mais curto, né, para as grandes artérias. Então, a gente tem todas as opções aí de reparo, e lembrar que a gente pode danificar essas válvulas semilunares por conta da ausência desse septo infundibular. Então, essa imagem também tirei da aula da doutora Cohen, e aí a gente consegue ver os dois grandes vasos e a comunicação bem no meio, então relacionada aí com os dois grandes vasos, né? E a gente não vê a presença do infundíbulo como a gente viu na CIV subpulmonar anteriormente.
A CIV não relacionada, ela pode ser do tipo entrada ou defeito muscular. E ela pode se apresentar com os ventrículos na posição superior e inferior. Acho que é o tipo mais desafiador para correção cirúrgica, né, intraventricular, por conta do caminho longo, então risco de obstrução e de outras estruturas que podem estar na frente. Então, pode às vezes implicar em ampliar essa CIV ou criar uma comunicação interventricular. E geralmente a válvula atrioventricular, como eu acabei de falar, pode estar no caminho aí e causar obstrução. Então, geralmente, nesses casos, a gente requer a paliação de ventrículo único. Então, a imagem espécime anatômica, a gente vê uma CIV lá embaixo, os dois grandes vasos bem distante, né, com o septo conal aqui no meio, separando os dois grandes vasos, mas uma CIV bem distante, diferente dos outros que a gente acabou de ver, né. Aqui são duas imagens também correlacionando num corte subcostal, essa correlação entre a comunicação interventricular e os dois grandes vasos, né? Nesse caso aqui, ainda tinha como achado adicional uma comunicação, uma válvula atrioventricular comum, certo? Agora, a gente acabou de falar sobre as comunicações, são esses subtipos, né, e os achados mais comuns de cada um delas. E aí, a gente, depois de definir a posição dos grandes vasos, a posição da CIV, a relação que ele tem com as grandes artérias, a gente precisa pesquisar também as anomalias associadas. E aí, quando a gente pesquisa anomalias associadas, tem algumas relações com o tipo da CIV. Então, se eu tenho uma CIV subaórtica, eu preciso pesquisar a estenose pulmonar. Se eu tenho uma CIV em posição subpulmonar, eu tenho que pesquisar lesões do lado da aorta, então estenose subaórtica, coarctação, interrupção do arco aórtico e straddling da válvula mitral. Quando eu tenho uma CIV não relacionada, ela geralmente cursa com outros defeitos, como o defeito do septo atrioventricular, straddling e overriding dessa válvula tricúspide, e em qualquer uma delas a gente pode ter outros achados, como comunicação intraatrial, canal arterial e justaposição dos apêndices atriais. Além dessas anomalias, a gente também tem as anomalias de coronária. As anomalias de coronária, geralmente são mais comum, como eu falei para vocês, no tipo Talsi-Bing, né? Com o achado mais característico igual a de transposição de grandes artérias, onde a circunflexa sai da coronária direita, tá certo? Mas existem todas essas variações de apresentação das coronárias. E eu vou falar para vocês agora um pouquinho só de algumas dessas anomalias, tá? E exemplificar com algumas imagens. Então, a válvula AV comum, né? Então, às vezes a gente tem associação aí de um defeito do septo AV. Quando a gente vê uma válvula atrioventricular comum, muito provável que a gente tenha associação com heterotaxia, né? O isomerismo. Pode, por conta dessa válvula, a gente ter desbalanceamento dos ventrículos, não necessariamente, mas a gente pode ter e aí ter que evoluir para univentricular, também por mais esse motivo, além da válvula atrioventricular. Tem uma tendência dessa válvula atrioventricular ser insuficiente e, como a gente sabe, né, acaba sendo mais difícil aí passar o PET, porque a CIV vai estar bem posterior das grandes artérias que estão lá anteriormente, então o risco de obstrução é muito maior. Essa é um vídeo do livro também, né? A gente vê aqui as grandes artérias, a válvula V comum, no finalzinho a gente vai ver, ela tem inserções dos dois lados aqui, né? Uma válvula bem relacionada mais com esse ventrículo do que com esse ventrículo aqui, que é o ventrículo direito. Com relação ao straddling da válvula mitral, então, através dessa CIV, né, tem esse desalinhamento entre o septo ventricular e o septo infundibular, então a gente pode ter inserções dessa válvula mitral em ambas as faces do septo interventricular. Lembrar que pode ter um cleft na válvula mitral, né, como um achado adicional. Podemos também encontrar como um músculo papilar único no ventrículo esquerdo. E lembrar que isso pode resultar em obstrução do ventrículo esquerdo, na via de saída do ventrículo esquerdo, e ou regurgitação mitral, quando a gente tenta fazer o fechamento aí intraventricular. Isso geralmente ocorre em 20% dos pacientes com anomalia de Talsi-Bing. Tá? Um vídeo mostrando só para exemplificar, então, né? As grandes artérias estão aqui, válvula mitral, a gente consegue ver que ele tem inserção dos dois lados do septo. Ó. Tem aqui onde tá, eu estou apontando, a gente vê dos dois lados, né? A inserção dessa válvula mitral.
Ainda no apical 4 câmaras, a gente tem, então, aqui demonstrando a hipoplasia, né, do ventrículo esquerdo, uma válvula mitral estenótica, e aí, nesses casos, logo no 4 câmaras, a gente já consegue observar a discrepância entre a dimensão dos ventrículos, né, então, aqui a gente acaba não tendo dúvida de qual método, qual caminho tomar em relação à decisão cirúrgica. E um exemplo aí de justaposição dos apêndices atriais para a esquerda e num caso de dupla via de saída do ventrículo direito. Então, numa primeira imagem, deixa eu voltar aqui. O apêndice atrial esquerdo vai estar aqui e a gente vai ver cruzando, ó, o apêndice direito cruzando para a esquerda, sobrepondo aí. Né? E os dois grandes vasos saindo da câmara que está mais à direita aqui da tela. Bom, e por último, para a gente falar, eu vou falar para vocês sobre o pós-operatório, mostrar algumas imagens e a gente finaliza com o eco fetal, tá? Então, no pós-operatório, a gente tem que ter alguns objetivos. Diante de um paciente submetido a um reparo biventricular, a gente tem que excluir tudo que pode ter ficado de residual que vai evoluir com complicações aí no pós-operatório. Então, é necessário a gente excluir, né, a presença de CIVs residuais, obstruções das vias de saída do ventrículo esquerdo, e aí lembrar principalmente da anatomia no pré-operatório, então se a CIV era pequena, se tinha um cônus subaórtico bastante alongado, ou presença de straddling dessa válvula atrioventricular, obstrução da via de saída do ventrículo direito, quando a gente vai para correções, né, do tipo Rastelli ou pela tunelização, então insuficiência pulmonar, insuficiência ou estenose das válvulas atrioventriculares, comunicações do septo, né, tanto forameoval ou CIA, que podem ficar, disfunção ventricular, que a gente acaba avaliando em todos os casos, né? E os defeitos residuais que podem afetar o estado clínico a longo prazo do paciente. Quais são eles? Então, a CIV residual nas bordas do PET, a CIV, que ele usa o termo intramural, uma CIV que a gente acaba sendo, que visualiza onde o PET está mais relacionado com a parede livre do ventrículo, e aí, às vezes, no intraoperatório, ali no eco transesofágico, a gente não consegue visibilizar essa CIV, certo? Estenose subaórtica ou pulmonar, insuficiência da anel aorta, estenose supravalvar aórtica ou dilatação da raiz da anel aorta após um switch arterial, obstruções do arco após o reparo de coarctação, estenose pulmonar devido à obstrução de um enxerto ou algum conduto, insuficiência pulmonar após reparo, né, de PET transanular, então quantificar, avaliar essa insuficiência, estenoses de ramos, né, quando a gente faz o switch arterial por distorção aí da anatomia, e insuficiência ou estenose das válvulas atrioventriculares após o reparo, certo? Então, uma imagem mostrando uma CIV residual pequena aqui, ó, nessa região anterior-superior do PET, então o PET está posicionado aqui, certo? Direcionou o fluxo, então, o ventrículo esquerdo para a aorta, o PET está bem aqui, a gente vê o aliasing do fluxo nessa porção do septo onde tem um asterisco. Essa é uma CIVzinha bem pequenininha também, residual, no mesmo lugar, né? Só o vídeo daquela que eu acabei de mostrar da imagem para vocês, então na mesma posição, e aí pelo color, né, em movimento fica mais fácil da gente ver. Um eco transesofágico, então foi visto já fazendo a varredura, né? A gente consegue ver aqui uma CIV subaórtica residual, ela é bem pequenininha, aqui, ó. Também no eco transesofágico de via de saída, né? Geralmente aqui a gente está em 120 graus, a gente consegue ver na seta, eu tentei deixar, onde faz a obstrução, e aqui num 3D, o estreitamento na região subaórtica. Vou passar mais uma vez. Bom, e por último, o eco fetal. No eco fetal, a gente tem, hoje em dia, lógico, tem aumentado, né, o diagnóstico aí nessa fase, porém, a gente sabe que numa primeira avaliação, às vezes a gente perde esses pacientes por morte intraútero, porque geralmente vem associado com outras doenças cromossômicas ou outras anomalias que são incompatíveis.
E num primeiro momento essa avaliação acaba sendo feita, né, pela equipe da medicina fetal, e nem sempre no momento que eles fazem essa primeira avaliação a gente já tem uma repercussão, então uma alteração no apical 4 câmaras, que é um corte comum e realizado por eles, né, então a gente às vezes fica sem esse diagnóstico, mas um achado é que no 4 câmaras a gente tem alteração, né, principalmente na fase já de fazer o eco fetal, que tem um predomínio das câmaras direitas. Então, o estudo fetal, ele tem que avaliar praticamente as mesmas coisas, né, do eco, a que a gente acabou de falar, do eco transtorácico. Então, a CIV, a morfologia do septo conal, se tem obstruções de alguma das vias de saída, a relação entre essas grandes artérias, anomalias de arco e outras malformações associadas. Em relação à obstrução da via de saída, né, a gente, lógico, não tem a ferramenta de Doppler, né, para pegar gradiente, mas a gente acaba usando o bidimensional e também o color para ver o grau de obstrução dessa via de saída, e é super importante esse dado, porque aí é o que a gente vai orientar, né? Sempre que a gente faz o diagnóstico fetal, a gente tem que lembrar do aconselhamento genético que a gente tem que orientar e também o esclarecimento para os pais dos aspectos anatômicos e funcionais dessa doença, quais são as opções de tratamento, as estatísticas de mortalidade e morbidade, e lógico também dados aí dos resultados de neurodesenvolvimento nessas crianças, tá certo? Acho que sobre eco fetal era isso. Tem uma só imagem para mostrar para vocês. A gente consegue ver, né? Então, aqui a CV subpulmonar, os 2 vasos saindo e uma aorta com uma coarctação, bem na porção do istmo, certo? Mais uma vez para você. Bom, e por último, para concluir, né, lembrar que essa doença, a dupla via de saída não é uma doença fisiológica, mas uma descrição anatômica, que é o que tem, acho que esses últimos webinars, eles têm batido bastante nessa tecla, né, eles inclusive acham que não é o nome mais adequado para essa doença. Então, para isso, a gente precisa, né, melhorar a nossa descrição, ter uma descrição bem clara, precisa e concisa de cada lesão individual, para dar o melhor resultado aí cirúrgico, né, indicação e resultado cirúrgico, né? E lembrar que ela deve ser classificada anatomicamente pelas 2 principais coisas que eu falei praticamente a aula toda, que é o local da CIV e a relação dessas grandes artérias, certo? É isso, pessoal. Obrigada.